É um bom começo, né? Porque a constelação, ela realmente me fisgou. O nome é constelação familiar, ela nasceu como uma constelação familiar, apesar de hoje ela já ter se estendido para as organizações. Então nós temos constelações organizacionais, nós temos as constelações na pedagogia, né? Temos a constelação no direito sistêmico, Sim. mas ela nasceu como uma constelação familiar, e as mesmas leis que se aplicam na constelação familiar se aplica para toda a sua extensão. Agora, a família para mim sempre foi uma grande questão e um grande assunto. Para começar, que antes nem era um assunto, porque eu nunca tive esse sonho de constituir uma família. Então eu comecei a minha vida tanto profissional quanto espiritual, porque as duas sempre andaram juntas para mim. Então, desde os meus 20 anos, comecei a praticar yoga, diferentes tipos de yoga, até que eu cheguei numa escola, numa universidade de meditação, com a sede na Índia, e foi lá que eu me encontrei e achei que eu ia morrer lá, ia ficar lá para sempre. Na Índia. E aí, a gente tinha uma prática, né, uma prática bem forte, né, bem disciplinada. Era uma vida de monge mesmo, onde eu era celibatária, praticava o vegetarianismo, meditações todos os dias, começava às 3:30 da manhã, enfim, dava aula de meditação e estava realizada nesse caminho. Fiquei lá por 9 anos. Eu ia perguntar isso. Caramba, é muito tempo. 9 anos. Bastante tempo. E foi uma experiência incrível, que eu sinto que foi a base que sustentou e ainda sustenta todo o meu trabalho hoje. Nesse caminho, eu conheci o Fábio, que é o meu marido, que também era monge. E Celibatário. Celibatário. Só para ressaltar. Exatamente. E por bastante tempo nós nos tratamos e também nos consideramos irmão e irmã. Mas eis que surgiu um fogo, uma paixão entre nós, uma paixão que era proibida, né, pela própria circunstância da vida que a gente tinha escolhido. E acabou que a gente se envolveu, e eu fiquei grávida do Luan, nosso filho mais velho. Decidimos casar, e então o casamento, né, a família chegou de repente na minha vida e chegou como uma grande surpresa que no início não foi muito bem-vinda, porque eu tive que desconstruir todo aquele meu sonho, né, de ser uma yogi, né, que estaria servindo o mundo através da meditação, por exemplo, né? E agora, né? Como fazer? Construir uma família, casar, ter filho, era uma coisa muito comum para alguém que tinha um sonho muito alto, né? Tô fazendo continha aqui, você estava com 29, então. Eu estava com 27 anos, 26, porque depois eu voltei para essa escola, né? Voltei e fiquei até Luan ter 3 anos, e por isso 9 anos. E então no início foi assim uma grande surpresa. Eu tive que me trabalhar muito, porque a sensação é que eu tinha realmente caído lá do alto, né, do 10º andar. E foi um exercício imenso, né? E foi maravilhoso, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, uau, né? Realmente existia muita arrogância espiritual de achar que família, constituição de família, era uma coisa muito menor do que a vida que eu tinha. E que não era possível continuar a fazer o meu trabalho a partir da família, né? Então, todo o caminho das constelações, na verdade, foi um caminho que aconteceu na minha própria vida, um caminho em direção à família. A princípio, a família que eu estava constituindo, mas também a minha família de origem, os meus pais, os meus irmãos. Dentro de um caminho yogi, nós vamos, né, aprendendo a desapegar das coisas do mundo e, inclusive, da própria família.
E nós temos alguns hábitos, por exemplo, de cozinhar a própria comida, e yogi come comida de yogi, por conta da vibração da comida, né? Porque a gente sabe que os sentimentos, os pensamentos, enquanto você está cozinhando, eles realmente, né, influenciam a frequência da comida. Então, naquela época, por exemplo, eu visitava os meus pais de vez em quando, mas eu não comia a comida deles, né? Porque, né, não era considerada uma comida com uma boa vibração. Na época, eu estava dentro de uma cerquinha, né? E não tinha condições de enxergar o tamanho desse orgulho e dessa arrogância, né? E a família foi me trazendo, né, para o chão, para a terra, para o desenvolvimento. Aí a sua família, né? A sua nova família. A nova, porque quando a gente, todo mundo sabe, né, que quem tem filhos, quando a gente fica grávida e tem filhos, existe instintivamente uma vontade de voltar para a família de origem, né? A relação com os avós e tudo mais, e casamento. Então, existe já essa tendência natural. Mas sempre considerando a minha família de origem menos, né? Porque ali eles comiam aquelas coisas, né? Tomavam refrigerante, comiam carne e assistiam Faustão, aquelas coisas, assistiam novela, né? Então, eu tinha esse péssimo hábito de me achar melhor do que a minha família, né? E que eu, sim, tinha encontrado um caminho espiritual. E que pena, né? Que pena que eles ainda estavam naquela condição, né? E então, a constelação chegou um pouquinho depois, mas tudo isso, né, já foi um terreno que foi sendo preparado para que a constelação pudesse me impactar do tanto que ela impactou. Porque a constelação, ela é muito rápida, né? Ela é uma terapia breve. Então, ela te pega assim que, uau, você fala, gente, eu estava num tamanho completamente equivocado. Num tamanho, eu digo, em relação mesmo ao orgulho, né? Em relação a esse lugar que a gente se coloca maior que os pais. E aí, casei. Logo que Luan nasceu, ainda eu e Fábio tentamos voltar para essa escola, ficamos mais uns 3 anos, até que chegou um momento que nós, né, tivemos que tomar uma decisão. Ou a gente seguia com o casamento, com a família estruturada, ou nós então seguíamos com a escola. E nós decidimos seguir, né, optamos pela família. Junto com essa decisão, eu conheci a escola Waldorf, conheci a antroposofia. Tá. Eu já ouvi você falar de antroposofia. Não entendo bem o que é ainda, não pesquisei, mas fiquei bem curioso também. A antroposofia foi criada por Rudolf Steiner, tem vários braços, um desses braços é a pedagogia Waldorf. E tinha uma escola perto do lugar onde a gente morava, alguém me falou, nossa, essa pedagogia combina com você, eu fui conhecer a escola e achei encantadora, maravilhosa. E o diferencial é que ela é bem humanista e inclui, né, inclui arte, inclui o espírito dentro da sua própria constituição. E eu falei, uau, olha que legal. Então, existem caminhos também espirituais dentro do desenvolvimento de um casamento e de uma educação. E comecei a estudar antroposofia. E eu me lembro que a primeira palestra que eu assisti, a Luísa Lameirão, que deu essa palestra em Campinas, ela disse que através da família, ou a família também era um caminho de iniciação. E era tudo que eu precisava escutar, porque para quem é um buscador, né, de repente você se vê sem o seu caminho espiritual e toda aquela visão que você tinha já constituído e também uma relação com Deus, de repente você fica sem nada disso, então você se sente num deserto, né, a noite escura da alma mesmo, você se sente assim, né, completamente desamparada espiritualmente. Então, se o Deus que eu constituí durante 9 meses, de repente, não é mais ou não está mais daqui a... 9 anos. Desculpa, 9 anos. Não está mais ali e agora. E então, naquela palestra, com essa fala dela, eu percebi que eu teria que iniciar um novo caminho
a partir de novas bases, de bases completamente desconhecidas. E esse caminho seria o caminho da família. Então eu tomei aquela decisão de, ok, se a vida me trouxe essa história, essa situação, me trouxe o meu filho, Luan, que hoje eu vejo que ele nos salvou, né? Então, se a vida me trouxe essa situação, é a partir dessa situação que eu preciso crescer. Então, comecei todo um trabalho de terapia, porque nem terapia eu fazia porque eu achava que eu não precisava de terapia, porque afinal de contas eu tinha o maior terapeuta de todos, que era o próprio Deus, Sim. né? Então, eu comecei a fazer terapia e logo em seguida conheço as constelações familiares. Bom, também nessa época eu já estava cursando psicologia e todo um caminho, né, de várias outras abordagens e tal. Isso que eu ia te perguntar. A psicologia veio depois, então? Não. Eu já tinha começado a cursar psicologia. O Luan, eu tinha 26 quando o Luan nasceu. 28 eu começo a fazer psicologia. Eu conheço constelação com 32 anos. Tá, terminando a faculdade. Terminando a faculdade, exatamente. E ao mesmo tempo que eu fiz a faculdade, eu também estava fazendo uma formação que se chama Dinâmica Energética do Psiquismo, que é uma formação bem corporal. E em seguida, comecei também a formação do Pathwork, que é uma abordagem em psicologia transpessoal. E aí, conheci Bert Hellinger, que na época estava vindo para o Brasil e ele mesmo dava os seminários. Eu já tinha começado uma formação com o Mimansa, que é uma alemã que trouxe as constelações para o Brasil, e então fui para o Bert Hellinger. E na primeira vez que eu encontrei Bert Hellinger, primeira semana, era em Águas de Lindóia, né? Ele vinha, a gente ficava lá 8 dias com ele. Primeira semana já foi assim, um divisor imenso de águas na minha vida, porque a gente começa sempre com esse movimento de tomar os pais, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Sim. E o Bert faz muitas dinâmicas, né? Então a constelação também ela é marcada por ser bastante vivencial. Então é uma abordagem que você só compreende quando você experimenta. Você pode ler todos os livros de Bert Hellinger, você não vai conseguir chegar perto do que é uma constelação familiar. Você precisa experimentar, como você experimentou. Eu acho que, assim, é um processo 100% vivencial. Eu assisti algumas coisas antes, né? Acompanhei por fazer uma certa curadoria de material, entender o que a gente vai colocando dentro dos cursos. Para quem não sabe, a Cris, ela ensina pessoas a se tornarem consteladores, né? Então, você forma consteladores hoje. E aí, um dia eu falei, Cris, eu quero constelar. E fui parar lá no sábado, sem entender direito o que estava acontecendo. E chegou a minha vez. Eu já tinha assistido 4 pessoas constelando. Chegou a minha vez. Meu Deus. Ela falou, Jorge, eu filmei. Se você quiser assistir, eu falei, não quero. Porque eu tô com medo de me ver ali. Né? Não ter noção. Eu sei que o negócio foi tão intenso e trouxe tanta coisa, né? Tantos elementos para que eu repensasse muita coisa do que eu descobri da minha vida nos últimos anos aí, né? E me ajudou pra caramba. E eu vi também pessoas ali que às vezes talvez naquele dia ainda não estava certo se eu iria constelar, que fala, Sim. né? Se eu iria constelar ou não, né? Porque você já estava com uma agenda bem cheia. Mas só o fato de ter acompanhado tudo aquilo que aconteceu já foi uma experiência maravilhosa, que é parte da formação, inclusive, né? Você vivenciar o aprendizado dos outros, a vivência dos outros, né? Ali, a constelação das outras pessoas já te traz muita coisa. Isso. Né? E aquelas pessoas que são suas alunas, acompanhando, não só presencialmente, né? Porque tinha ali um pessoal sensacional, assim, uma experiência absurda, mas também pelo Zoom e trazendo as sensações, né? Conforme a gente vai entrar no campo que fala, né? Isso. Vai entrando no campo e as pessoas comentando e trazendo as sensações ali, você, caramba, eu sentia que parecia que tinha um monte de gente, tem que me segurar para não me comover, parecia que tinha um monte de gente me acompanhando, vai que a gente está junto, né? Então você sente essa presença das pessoas e a hora que você vai ali e vivencia tudo aquilo é assim, é uma das experiências mais diferentes e mais enriquecedoras, que é o que você falou, é rápido. É rápido. Né? Não sei se eu tivesse feito, não é o caso de terapia para aquilo que eu fui constelar ali, mas
eu teria demorado muito mais em outras situações para chegar às conclusões que eu cheguei, para entender o porquê das coisas. Exatamente, é isso mesmo. Então, foi bem legal. Imagine eu que já estava dentro de um processo terapêutico e, claro, me ajudou muito. Então, a gente não precisa desqualificar o que a gente fazia antes para qualificar o que a gente faz depois. Mas, assim, acho que a própria terapia me preparou para que eu pudesse estar tão aberta para quando chegasse nas constelações, ela me impactasse tanto, né? Então, é preciso uma certa abertura, uma permeabilidade. E quando eu cheguei para o evento com Bert Hellinger, eu já estava muito aberta para trabalhar o que eu precisava trabalhar naquele nível, né? Porque são sempre muitos níveis. E ali a gente fez os movimentos básicos, que são os movimentos em direção à mãe e em direção ao pai. E eu me lembro dessa dinâmica de eu ter me colocado em pares, né? A gente fez duplas. Eu me coloquei no lugar da minha mãe, depois me coloquei no lugar do meu pai, e a outra pessoa me representava. Então a gente usa nas constelações a técnica que vem do teatro grego, a técnica da representação. Então, normalmente as pessoas representam membros da nossa família. Esse era um exercício em duplas em que eu representava meu pai na primeira fase do exercício e a pessoa me representava, depois nós trocávamos. Quando você se coloca, né, e experimenta ser o seu pai, e então você deixa o seu corpo te contar a dor que o seu pai experimentou, e eu tive sempre uma relação muito conturbada com meu pai, para você ter uma ideia, eu estava nessa época com 32 anos, mais ou menos, eu nunca tinha tido um diálogo com meu pai, nunca tinha sentado para conversar com o meu pai. Então a gente tinha uma relação muito difícil, né? E o meu pai sempre foi muito fechadão, muito na dele, porque vem de uma história muito difícil também, de uma mãe alcoólatra, né? Minha avó morreu de cirrose, meu pai também era alcoólatra, então uma situação de muita... uma criança, né? Meu pai foi uma criança que com 10 anos, 9 anos, o pai já tinha ido embora e minha avó não deu conta de cuidar dos filhos e os filhos foram distribuídos. E ele vai morar então com um moço que tinha uma farmácia, ele mora no fundo, ajuda esse moço. Então uma criança que viveu muito desamparo de pai e mãe, ou seja, não tinha como um coração não endurecer ali para sobreviver. Eu não sabia como era também, né? Exatamente. Então nunca viveu uma família, nunca pôde, né, ter essa experiência de um vínculo seguro e amoroso. E aí eu senti isso na pele, senti a dor da criança do meu pai. E quando você sente isso, faz uma explosão dentro de você, que você fala, nossa, que tamanho equivocado eu tava, né? Porque você sai de um lugar de uma má percepção, onde você fica focada só naquilo que ele não pôde te dar. Julgando, né? Julgando, e você vai para um outro lugar que o Bert chama a boa percepção, que você fala, nossa, ele ainda conseguiu constituir uma família e ter filhos com toda essa história, né? Uau! Apesar de tudo isso, Apesar de tudo isso. Então, eu me lembro que essas falas que o Bert nos propõe, que são curtinhas e tão profundas, nós chamamos falas de solução. Uma delas era, eu tive sorte de ter um pai como você, sendo que a minha fala antes era, que azar ter um pai como você. Então você conseguir dizer isso, né? Eu tive sorte de ter um pai como você, com toda a história que eu vivi com meu pai, realmente foi chocante. E quando a gente muda, e de fato não é só dizer a fala, mas você está sentindo aquilo e você consegue compreender que esse pai era o pai certo para mim. Que é outra fala também de solução. Pai, você é o pai certo para mim. Porque você consegue ter esse insight de que é aquele pai que vai te ajudar a desenvolver aquilo que você precisa desenvolver. E no meu caso, a palavra era a humildade, né? Sempre. Então, era esse pai que eu precisava. Depois desse evento,
Eu lembro que terminou num domingo. Eu saí do evento, fui direto para casa dos meus pais. E quando eu cheguei lá, o meu pai estava lá fazendo um churrasquinho que ele adorava, né? Mas eu pouco abraçava meu pai. Nem sei se eu já tinha abraçado meu pai, porque eu não gostava muito daquele cheiro de cigarro. E também, muitas vezes, ele estava bebendo, né? Então, eu não me aproximava muito. E eu lembro que naquele dia, tudo isso passou. Eu não me liguei em cheiro de cigarro, não me liguei em cheiro de bebida. Eu simplesmente cheguei, ele que atendeu a porta, e eu abracei o meu pai, como eu nunca tinha abraçado antes. Senti assim, sabe, coração com coração. E aí eu disse para ele: pai, eu tenho sorte de ter um pai como você. Você é o pai certo para mim. Nossa, meu pai naquele momento, sabe quando a pessoa leva um choque? E ele desmontou, né? Começou a chorar. E aí, a gente teve essa primeira conexão. A primeira conexão com meu pai. Então, a constelação, ela tem esse poder de nos levar para esses lugares onde a gente pluga, onde a gente realmente, sabe, uma tomada, um fio que estava fora da... E num fim de semana. E numa semana inteira, Tá. No final de semana, né, eu vivi essa experiência. E depois, várias outras, né? Porque a gente começa, mas eu já saí de um lugar e fui para um outro. E muda tudo, né, Cris? E muda tudo na vida. A gente vai falar disso também, mas quando você muda o seu relacionamento, a tua compreensão a respeito dos pais, tá falando do pai, mas é pai e mãe, o resto também fica muito mais leve, né? Porque você começa a entender o mundo de outra forma, aceitar outras coisas, tá ligado à prosperidade também, que a gente vai falar, enfim, é muito legal.